Vamos para mais um estudo com o nosso Senhor Jesus. Peça a direção do Espírito Santo que esteja silenciando a tua mente, silenciando o teu coração, para você receber do banquete que é a palavra do Senhor. O texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 50 ao 53. Então, nós estamos hoje encerrando o livro de Lucas. A Ascensão. Ele levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém? Então, nós vemos aqui a ascensão de Jesus. O que é a ascensão de Jesus? Jesus sobe ao céu. Depois que Jesus ressuscita, ele passa um tempo com os discípulos e depois ele sobe ao céu. Então, nós vemos aqui hoje sobre a ascensão de Jesus. Jesus convida eles e sai e vai para Betânia. Eles saem de Jerusalém e vai para Betânia. Então, lá ele abençoa eles. E quando ele abençoa eles, ele se aparta deles e ele começa a subir ao céu. Porque ele cumpriu a missão. Jesus, ele veio, ele nasceu, cresceu, viveu aqui na terra, até ele cumprir a sua missão. Após que ele cumpriu a sua missão, então ele sobe ao céu, porque ele não é daqui, né? Ele veio só para cumprir a sua missão. E quando a sua missão é finalizada, ele volta para o céu. Então, nós vemos aqui, então, ele abençoando os discípulos e daí ele se aparta, né? E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. Então, ele se separa deles e começa a subir ao céu. E nós vemos aqui, então, que eles adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Então, é adorando. Então, nós vemos aqui outros homens, uns homens que estavam um tempo atrás desanimados, sem fé, sem esperança. Aqui nós já vemos eles adorando, com grande júbilo. Aqui bem no finalzinho do texto diz, estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Nós vemos aqui, parece que são outras pessoas, não parece os mesmos homens que estavam lá desanimados, desmotivados, sem fé. Então aqui nós já vemos homens com fé novamente, crendo novamente. Então, o que eu aprendo? Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente crer, a gente só crê por meio da fé. Se eu não tiver fé, eu não consigo crer. Porque a fé, ela faz a gente ver algo além do que o nosso olho pode ver. Ela faz a gente ver algo que ainda não existe. A gente consegue crer em coisas que ainda não existem. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé a gente não consegue crer, a gente não consegue ter esperança, a gente não consegue sonhar. Então nós vemos uns homens que se encontravam abatidos quando Jesus morreu, abatidos, desanimados, sem fé, aqui homens já adorando a Deus, e sempre estavam no templo. Outras pessoas, parecem outras pessoas, como eles nasceram de volta com Jesus. Jesus morreu, eles morreram junto com Jesus e aqui eles nasceram de volta, porque nós vemos pessoas animadas, né? Adorando a Deus com grande júbilo. Então nós vemos pessoas aqui animadas, fervorosas, estavam sempre no templo adorando a Deus e bendizendo a Deus. Então, como nós vemos a mudança? Porque aqui, com Jesus ressuscitado, ressuscitou neles novamente a fé, a esperança. E eles voltaram a crer nas coisas novamente, a crer em Jesus novamente e ter esperança. Porque por causa de Jesus, porque Jesus, quando ele ressuscita em nós uma nova vida, quando ele conhece ele verdadeiramente, quando ele busca aprender com ele. Então, o que eu posso pegar de lição desse pequeno texto para a minha vida? Para as nossas vidas, o que eu posso tirar de lição para as nossas vidas sobre esse texto? Que Jesus, ele morreu sim, mas ele ressuscitou, e quando ele ressuscita nas nossas vidas, os nossos sonhos. Ele ressuscita a nossa fé que estava adormecida quando a gente busca nele, quando a gente olha para ele. Aqui nós vemos Jesus subindo ao céu.
que eu aprendo aqui? Que quando eu preciso de algo, eu tenho que olhar para cima. Quando eu preciso de algo de Deus, eu tenho que olhar para cima, não posso olhar para baixo, eu tenho que olhar para cima, que é de cima que vem o meu socorro. Ele foi para cima, ele foi para o céu, para o alto, e é do alto que vem o meu socorro, no alto que eu tenho que buscar socorro. É em Deus, e Deus ele está no alto, no céu. Ele subiu para o céu, mas quando ele subiu, ele não nos deixou desamparados. Ele não nos deixou só, porque quando ele subiu, ele prometeu que ele nos mandaria. Nós vamos ver no Evangelho de João, que ele fala a respeito que ele ia subir para o céu, mas ele vai mandar um consolador para estar conosco sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vamos ter um consolador. E quem é esse consolador que Jesus manda para nós? É o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre está conosco. Mas para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida com Deus, intimidade com Deus e buscar viver em obediência a Deus. Porque o Espírito, ele se encontra morto, dormindo dentro de mim quando eu não tenho vida com Deus. Mas a partir do momento que eu recebo Jesus, que eu tenho vida com Deus, que eu busco ter uma vida de obediência, passo a ter compromisso com Deus, falo com Deus todos os dias, então eu crio um relacionamento com Deus, o Espírito ele começa a vivificar dentro de mim, começa a crescer. E assim como esses homens, eles estavam abatidos, desanimados, sem fé, quando eu recebo Jesus, eu começo a ter uma vida diferente. Assim como esses homens, eu começo a avivar os meus sonhos, a minha fé, a minha esperança. Então, assim como esses homens, eu começo a ter vida nova, ver as coisas diferentes, a ter mais fé, adorar a Deus, ir para a igreja, adorar a Deus, falar com Deus diariamente. Isso a fé ela proporciona para nós. Quando a gente começa a estudar as Escrituras, começa a conhecer Jesus melhor, entender quem é a pessoa de Jesus e o que ele fez por nós, a gente começa a conhecer mais a Deus, saber o que Deus ele é tão maravilhoso e ele quer sim nos ajudar e ele quer dar o Espírito dele para nós. Ele quer dar o Espírito dele para nós. Então, quando a gente começa a conhecer, ter entendimento, a nossa fé vai aumentando e nós ficamos igual a esses homens que se encontravam abatidos e passaram de abatidos para adoradores, adorando a Deus e louvando, engrandecendo o nome de Deus, e estavam sempre no templo, na casa de Deus. Mas a gente não precisa estar todos os dias na casa de Deus. A casa de Deus pode ser o nosso corpo, qualquer hora que a gente lembra, a gente falar com Deus. A gente está em adoração a Deus, a gente agradecer a Deus quando a gente acorda, agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus pelo ar que a gente respira, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por ter nos resgatado, por termos vida, por termos família, por termos o que comer, por ter um teto, por ter uma casa para morar. Então agradecer a Deus por tudo, pela natureza, pela chuva, pelo sol, pela água que temos para beber. Então sempre lembrar de manhã de agradecer a Deus, porque se não fosse Deus nós não teríamos nada. E quando vai dormir, agradecer a Deus pelo dia que a gente viveu, por todos os livramentos que a gente teve durante o dia. Porque muitas coisas a gente nem vê, Deus está nos livrando, Deus nem vê o que Deus está nos protegendo. Muitas coisas a gente nem fica sabendo. Então nós temos que ser gratos a Deus por tudo na nossa vida. A gratidão é muito importante e agradecer é graça descer sobre a nossa vida. Quanto mais a gente agradece a Deus, quanto mais a gente agradece, mais graça desce sobre a nossa vida. Mas nós temos que ter uma vida em obediência a Deus, buscar a viver de acordo com o que Jesus ensina. Aqui nós vemos nesse texto que ele levou os discípulos e lá ele abençoou os discípulos. Jesus abençoou os discípulos, mas toda vez quando nós recebemos Jesus, quando nós se tornamos filhos de Deus, nós somos discípulos de Jesus também. Então Jesus abençoou esses homens, mas ele também nos abençoa. E ele foi sim para o céu, mas ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo conosco. Quando a gente tem vida de obediência a Deus, quando a gente busca a praticar o que ele ensina, nós temos o Espírito Santo que é maravilhoso, sentir a presença dele.
e Ele fala conosco. Mas para a gente experimentar essas coisas, a gente tem que ter vida de obediência a Deus. A gente tem que renunciar às nossas vontades para viver a vontade de Deus. Mas como que eu faço isso? Eu não consigo fazer isso. Quando eu começo a conversar com o Espírito Santo, conversar com Deus, Ele vai me fortalecendo e Ele vai me mostrando tudo que eu preciso deixar para trás para ter vida nova com Ele. Porque é impossível eu ter vida com Deus e continuar a velha pessoa, a mesma pessoa. Porque quando eu tenho vida com Deus, Ele me transforma. Porque Deus, Ele é perfeito e Deus é santo. Santo significa separado do pecado. E quando eu busco ter vida com Deus, eu tenho que me santificar, eu tenho que começar a me separar do pecado. Então é impossível eu continuar na mesma vida se eu recebi Jesus, se o Espírito Santo está vivificado dentro de mim. É impossível eu continuar sendo a mesma pessoa. Se o desejo do meu coração é ser transformada por Deus, eu vou ser transformada por Deus, sim. Ele vai transformar a minha vida. Mas eu tenho que carregar esse desejo, o desejo de querer ser transformada por Ele, o desejo de querer ter vida nova com Ele. Então Ele vai me mostrando tudo aquilo que eu preciso deixar para ser uma nova pessoa com Ele. Ele morreu no nosso lugar, Ele padeceu e morreu no nosso lugar, mas Ele não continua morto, Ele não continua pregado no madeiro, Ele vive, Ele ressuscitou e Ele vive e vive para todo sempre. E com Ele nós podemos ter vida nova e vida em abundância. Nós só precisamos recorrer a Ele, olhar para cima. E foi para cima que Ele subiu. Foi para o céu que Ele subiu. E sempre que a gente precisar de socorro, a gente sabe para onde olhar, que é para cima, para o céu. E sempre pedir a direção dEle para que Ele esteja nos direcionando, nos dando inteligência e sabedoria, pedindo para que Ele enche nosso coração do amor dEle, que é um amor eterno, um amor perfeito, para que Ele venha mostrar a boa e perfeita vontade dEle para as nossas vidas. Mas é coisa que nós fazemos quando nós temos intimidade com Ele, quando nós conversamos, gastamos tempo com Ele. Aí sim nós teremos a nossa vida transformada, assim como esses homens que se encontravam abatidos sem fé. Agora nós estamos vendo homens adoradores, adorando a Deus, sempre buscando conhecer mais, sempre estão na casa de Deus, que é o templo. Então, sendo pessoas transformadas. E Deus, Ele transforma a vida sim. Ele muda a nossa história. Ele nos dá uma nova trajetória. Nós só precisamos recorrer a Ele, estar perto dEle, se aproximar dEle, desejar ser transformada por Ele. Que aí sim Ele vem e faz um trabalho completo, a obra completa na nossa vida. Que Ele não deixa nada pela metade. Ele não deixa a obra pela metade. Ele finaliza, tudo que Ele começa, Ele finaliza. Assim como Jesus começou a sua missão, Ele finalizou. Quando Ele começa uma obra na nossa vida, Ele finaliza. Ele não deixa nada pela metade. É só a gente crer nele, confiar nele, ter esperança e ter fé. A nossa fé precisa ser uma fé inabalável, não importa o que a gente esteja passando. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Nós vemos esse texto que o Senhor abençoa aqueles homens. Então eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que eles possam passar de uma vida de desânimo, de uma vida de ansiedade, com uma vida de luta, com uma vida de incertezas, para uma vida contigo, de esperança, de fé, uma vida de abundância, na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, mostra a tua vontade para cada um, Senhor. Abre o entendimento de cada pessoa que precisa entender, daqueles que não têm entendimento da tua palavra, abre o entendimento, que eles possam entender a tua palavra, que eles possam ter amor pela tua palavra, que eles possam ter desejo de cada dia mais conhecê-lo melhor, Pai querido. Toca e sela cada coração, meu Deus, e que eles possam ser transformados, que eles possam ser curados, restaurados pelo teu infinito amor, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.